Oiê, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Esse vídeo de hoje eu peguei uma ideia da Cleusa Grauer. Ó, Cleusa, obrigada, tá, pela sua ideia. Falei para ela que eu ia compartilhar, mas falar que era a ideia dela. Ela é lá do grupo, é minha inscrita, com muita honra, e tá lá no nosso grupo também, sempre dando uma força, sempre compartilhando seus conhecimentos, e eu super agradeço. Então hoje a gente vai trazer uma vela bem linda de Natal na latinha de cerveja, refrigerante, a latinha que você tiver. Você vai ver como é simples, você não precisa de grandes formas para fazer uma vela bem top, tá? Então hoje nós vamos fazer junto aqui. Para você que não conhece esse canal ainda, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Você está no canal Bela Vela Sônia Medeiros, você procura Belas Velas, você está no canal certo, e procura ótimas ideias como essa que a gente vai fazer aqui hoje, também está no canal certo, tá? A gente tem aqui agora um grupo de apoiadores do nosso canal, e eu quero super agradecer todos vocês que apoiam o nosso canal, e também as pessoas que deixam um like, que também são apoiadores. Cada like que você deixa, você também está apoiando o canal, tá? Então aqui, ó, para você que quer ser apoiador do nosso canal, a Lê sempre deixa a nossa chave Pix aqui, tá bom? Para você dar aquela força, se caso você quiser dar aquela força pra gente, a gente super agradece. Para você que não me segue ainda nas redes sociais, vai lá no @soninhamedeiros73, me segue lá. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa esse sininho, deixa seus comentários, fala pra mim o que você vai achar dessa vela, que eu tenho certeza que você vai achar linda, e deixa já o seu like já de antemão, porque senão depois a gente esquece desse like, e esquece, a gente vê todo o vídeo e esquece de deixar o like. Então já deixa o seu likezão aí pra fortalecer a firma, tá bom? Então agora bora lá pros materiais, que hoje tá top demais. Ó, o que nós vamos precisar aqui hoje? Eu separei 200 gramas de parafina. Vou começar pela parafina, tá? Essa daqui é a Plus, tá bom? Separei a parafina Plus. Vai uma média de 200 gramas, que eu fiz mais ou menos o cálculo, 200 gramas, tá? Colocando dentro da latinha, que eu cortei a latinha, ó, eu vou mostrar pra vocês já já, tá? Mas eu cortei a latinha e fiz a medida dela, aqui deu 100 gramas, então uma média de 200 gramas de parafina que a gente vai utilizar. Aí eu tenho aqui, ó, parafina Plus, sem colorir, sem nada, o nosso corante vermelho, que é aquele corante que a gente usa aqui para velas, tá? Sempre o corante para velas, ou o giz de cera, caso você não tenha, seja iniciante ainda, queira usar o giz de cera, você pode utilizar o giz de cera, tá? Porém, vocês sabem, quem tá aqui no canal sabe, que se eu tenho algum outro tipo de parafina já atingida, eu misturo. Então, eu tenho mais um pouquinho de parafina aqui, então aqui tem uma porcentagem de 50 gramas e mais 50 gramas dela já colorida. Então, na hora que eu voltar com ela derretida aqui, ela já vai voltar vermelha, mas a gente vai acrescentar mais vermelho, porque esse vermelho aqui não vai atingir todo mundo aqui, não. A gente vai ter que acrescentar um pouquinho mais. Então, aqui, ó, jogo a nossa parafina. Até tava falando com a Rê, um beijão pra você, tá? Uma querida de coração mesmo. Divide o conhecimento e a gente bate muito papo, ó. Eu tava falando pra ela, que ela tava falando que ela pegou uma encomenda, e aí com peças pequenas, tá, gente? Até fica um toque para vocês aí que vai pegar encomenda. Por exemplo, você pegou 10 arvorezinhas de Natal pequenininha assim, ó. Fala para o cliente, ó, são todas da mesma fragrância, porque imagina se fizer uma de cada fragrância, complica para você, porque sempre sobra na panela, sempre dá um resíduozinho, por mais medida certinha que a gente coloca, sempre sobra um pouquinho, então você reaproveita. Então aqui, ó, eu reaproveito todas as minhas parafinas, tá? Se, por exemplo, eu tivesse aqui, ó, eu tenho um pouco de amarelo, posso colocar o amarelo aqui, cores que que são predominantes aqui no caso, que vão ser mais claros que a vermelha, você vai vendo a escala de cores lá e você pode misturar e fazer tudo vermelho, tá? Então eu vou colocar ela para derreter aqui, a nossa parafina. E aí, o que nós vamos precisar? Ó, o corante vermelho, eu já falei sobre ele, então eu vou tirar ele daqui.
Aí, o que que nós vamos precisar para a confecção da nossa forma? Aqui, ó, eu tenho essa latinha de cerveja, que é aquela slim, sabe? De 350 ml. E aí, a gente vai utilizar essa parte aqui como o topo da nossa vela, tá? Como essa minha latinha tá amassadinha, eu peguei essa outra aqui, ó. O que que eu fiz? Só para vocês saberem, tá? Eu peguei essa latinha, cortei ela aqui. Então, aqui, ó. Deixa eu até mostrar para vocês a medida que ela tá cortada, mas eu não vou encher ela até em cima, tá? Só para vocês saberem mesmo o tamanho que tem aqui, ó. 9,5, tá? 9,5 de altura. E ela tem uma boca de 5,5, tá? 5,5 de largura. Então, a gente vai utilizar essa latinha. O que que eu fiz aqui, ó? Sem segredo. Cortei a latinha, gente. Cortar a latinha, todo mundo sabe, com a tesoura, com estilete, enfim. Cortei a latinha, tá? Aí, fiz um furinho. O Ale fez esse furinho aqui pra mim. Qual que é o tamanho da broca? Você sabe, Ale? 1 milímetro. Ó, uma broca de meio milímetro, tá? Ele utilizou uma broca de meio milímetro para fazer isso aqui, ó, para fazer um furinho para mim, porque eu vou passar o pavio aqui por dentro, tá? Ao contrário, né? Vou passar o pavio aqui ao contrário e também vou usar o desmoldante, que eu não coloquei aqui na bancada, mas eu vou usar o desmoldante. Eu uso vaselina sólida, tá? Eu acho que ela é melhor para desmoldar. Mas a latinha você pode cortar ela e desenformar, né? Porque isso aqui não dá pra gente usar várias vezes, né? Então aí a gente vai cortar, provavelmente a gente vai ter que cortar ela, mas é super fácil também de retirar, tá? Mas se você quiser passar o desmoldante, uma película bem fininha vai ajudar, tá bom? Fica bem top também na hora de tirar. Então aqui, ó, o que que tem? Uma latinha cortada ao meio, com um furinho embaixo, que é pra gente passar o pavio. Como que eu vou passar esse pavio aqui? Assim, ó. A gente vai passar aqui. É aqui, Ale? Ó, a gente vai passar aqui, ó. Tá vendo? Passou o paviozinho por dentro. E aqui a gente vai colocar o quê? O nosso bom e velho tapador de furo. Eu descobri isso aqui, não largo mais. Até a G que deu essa dica pra mim. Obrigado, tá, G? Obrigadão, tá? Pelas dicas. E aí... Isso aqui é massa de calafetar. Como que é a massa de calafetar, Sônia? Ó, é uma massinha assim, ó. Tá vendo? Essa daqui foi o que eu utilizei da outra vez. Você pode reaproveitar. Ela fica meio melecadinha, mas dá para reaproveitar várias vezes, tá? Então, uma massinha de calafetar que a gente coloca aqui, ó. Deixa eu só puxar aqui um pavio. A gente coloca aqui, ó. Deixa eu pegar um pedacinho aqui para vocês verem. A gente vem e coloca aqui, ó. Pode dobrar o paviozinho lá embaixo, tá? Coloca aqui, ó. Aonde você quer vedar esse furo, tá? Ó, coloca aqui. Eu vou colocar até mais um pedacinho, porque eu não quero correr o risco. Deixa eu só dar uma olhadinha na minha parafina aqui que já tá derretendo. Ó, eu não quero correr o risco dele vazar, porque a gente vai colocar essa parafina aqui. Tá aparecendo ali, ali? Eu não quero correr o risco da gente deixar vazar essa parafina, tá? Então, ó, a massinha de calafetar vai ajudar super. Pode ter certeza. Depois que eu descobri que a G me deu essa dica, não largo mais, tá? Um beijão pra você, tá, G? Então, aqui, ó, o que a gente vai fazer? Depois a gente vai esticar esse paviozinho aqui, eu vou mostrar como, tá? Então, aqui a gente ainda vai passar o desmoldante e tal. Eu só mostrei isso aqui para vocês verem como que é super fácil. Então, massa de calafetar, aquela que você compra no depósito de construção. Você acha em depósito de construção. Essa marca aqui, ó, deixa eu só pôr aqui e mostrar para vocês. Carflex. Carflex, mas você só chega lá, olha, eu quero massa de calafetar, ó, tá vendo? Ó, massa para calafetar. Você pode ir lá em qualquer depósito de construção que você vai achar, tá bom? Só hashtag fica a dica aí, ó, que é para não vazar mesmo, tá bom? Aí aqui eu vou usar também, vou fazer uma decoraçãozinha com um cintinho, que as meninas fizeram uma luminária, eu achei muito fofa, então já que eu vou fazer essa vela e já vou fazer essa decoração aqui, ó. Eu cortei esse pedacinho de EVA preto, tá? Pedacinho de EVA preto, ele tem 2 centímetros de largura
E aí você vai só fazer isso aqui, ó, na tua vela e ver quanto que você vai precisar para passar a volta toda, ó, que deu e sobrou, tá vendo? Isso aí você vai medir, porque se você quiser usar outro tipo de latinha, você vai ter outra medida. Então, não vou passar a medida por esse motivo, tá? Então, aqui tem 2 centímetros de largura. E aqui eu fiz uma fita aqui de 3 centímetros, que é um pouquinho maior do que essa, tá? Pra gente fazer a fivela do cinto do Papai Noel, tá bom? Que eu vou fazer ela vermelha, eu quero fazer representando o Papai Noel, igual as meninas fizeram lá no grupo. Só que elas fizeram a luminária, então eu quero fazer essa velinha aqui já somando as 2 ideias, tá? Então aqui, ó, a gente vai fazer o cintinho e aí a gente vai cortar, tá? Vai cortar um pedacinho, eu vou derreter a parafina e eu volto pra gente construir esse cintinho aqui junto, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês certinho. A essência, você pode usar a essência que você quiser, eu vou usar a essência de fita vanilla. Você pode colocar nessa parafina, que é a Plus ou 145, parafina de petróleo, enfim, tá? Na parafina de petróleo, você pode usar de 5 a 8%, nada mais que isso, porque senão ela fica suando, fica saindo, a essência ela fica vazando, tá? Então, não coloque mais do que isso para que isso não aconteça com a sua velinha, tá? Então, de 5 a 8%. Eu vou só derreter minha parafina, me organizar aqui e volto com vocês. Até já. Voltemos aqui, meu povo. Ó, vamos aqui agora, tá vendo que ela já tá vermelha, mas ela não tá vermelha o suficiente que eu queira. Então, aqui, ó, vou colocando de pedaços, tá? Ó, a gente vai colocando de pedacinho aqui. Esse corante é bem legal, tá? Ele derrete super bem, não dá aquele trabalho que o corante em pó dá, não. Então, aqui, ó, a gente coloca ele, vai dando aquela mexidona goiana, que a gente sempre faz aqui, pra gente ver que cor que a gente vai querer atingir. Que cor que eu quero atingir, Sônia? Qual é a cor ideal? A cor ideal é a cor que você quer, tá? Essa é a cor ideal. Tem muita gente que fala assim, ah, mas eu tenho dúvida referente à cor, eu tenho dúvida que referente à parafina que eu vou usar. Qual parafina que eu uso, Sônia? Qual é a melhor parafina para mim fazer a vela? A parafina que você tem, tá? Eu já tenho uma live aqui no canal falando a respeito de parafinas. Então, depende de cada trabalho. Ah, eu estou começando, qual a parafina que eu devo usar? Boa, você está começando? Legal, vai lá no mercado, compra uma vela de 7 dias, derrete, tinge com giz de cera, vê se é isso mesmo que você quer antes de ir lá na loja e sair comprando igual uma louca no cartão de crédito. Que é o que a gente faz quando a gente se empolga, a gente faz isso. E aí depois se arrepende. Ai, nossa, não deveria ter comprado esse material. Comprei o material errado, sabe? Então, pesquisa. Aqui no canal tem muito vídeo. Faz a pesquisa antes, sabe? Se informa, pede ajuda. Isso aí é muito importante, tá? Ó, tá vendo aqui? Ela não tá na cor que eu quero ainda. Não tá no vermelho que eu gostaria. Então, jogo lá dentro e continuo, tá? Continuo a atingir ela aqui, porque eu quero ela bem vermelha, como o Papai Noel, né, gente? A gente nunca viu um Papai Noel cor-de-rosa nem cor de laranja, né? Nem fraquinho, né? Ele sempre é um Papai Noel de cor viva. Então, aqui, ó, a gente vai colocar mais, ó, tudo isso aqui, ó. Mais esses 3 pedaços aqui, tá? Vamos derreter eles. Então, qual que é a hora de você colocar o seu corante? A hora que você tira do fogo, tá? Se você quiser até colocar junto para derreter, também é top, fica melhor ainda, tá? Pode colocar. Não tem problema, Sônia, colocar minha cor para derreter? Claro que não, não tem problema nenhum. Ela vai derreter até mais rápido, tá? Ela vai derreter junto com a sua parafina, isso não vai alterar em nada. Então, aqui, ó, a gente vai mexendo e vai pingando no papel, tá? Tem gente que gosta de pingar na água, eu não gosto porque eu reaproveito. Você viu que eu pinguei aqui, vi que não era a cor que eu queria e reaproveitei. Já fiz isso aqui, ó, joguei lá dentro, porque qualquer gota é gota. Porque às vezes falta uma gotinha numa vela que você tem que corrigir, um afundamento, alguma coisa assim. Ah, não, tem que reaproveitar sempre. Será que é ser mão de vaca, Sônia? Será que é ser mão de vaca isso? Se for ser mão de vaca, eu sou. Seja bem-vinda ao curso Mão de Vaca. Porque eu reaproveito tudo, não jogo nada fora. Ó, aqui, vou dar uma mexida. Sabe por que eu tô mexendo mais? Porque pode ter corante aqui no fundo da panela,
tá? Então, antes de eu colocar qualquer mais pedacinhos aqui, eu vou ver bem se não é. Eu vou colocar só mais um pedacinho e zerou. Eu vou parar por aqui, porque já deu pra mim. Ó, vou colocar mais um pedacinho aqui, ó. Tá vendo o pedacinho? Pronto. Perdão, coloquei aqui. Na hora de perfumar, quantos graus eu perfumo essa parafina? Que é uma parafina de petróleo. 71 graus ela tá, você já pode perfumar. Não vou perfumar, por quê? Porque aquele vermelho já tinha um perfume, então não vou colocar aqui, tá? Mas você pode colocar aqui agora de 5 a 8% de essência na sua parafina, tá? Ela tá bem quente, é hora da gente colocar ela dentro da nossa forma, que nada mais é que uma latinha de cerveja. Agora as meninas, a Lê postou lá no grupo, as meninas já perguntaram, mas dá? Pode usar latinha de cerveja? Pode usar o que a gente quiser, né? Desde que não vaze. Ó, a gente vem com calma e vamos colocando lá. Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou dar uma mexidinha aqui no fundo, pra gente ver se não vai vazar. Olha lá, isso aqui é a prova real que não vazou. Então, a gente vem e completa. Bem devagarinho, pra não criar bolha. Porque se a gente joga aqui de qualquer jeito, ela faz uma espumeira e fica cheia de bolha. Aí tem muita gente que fala assim, ai, Sônia, olha aqui, ó, ficou com defeito. Ficou cheio de bolha, e agora? Você colocou numa temperatura muito baixa. Ai, o Ale disse que tá caindo pra fora aqui. Mas não é que tá vazando não, tá? Eu que tô colocando pra fora, tá? Não tá vazando não. Eu vou colocar mais aqui no meio. Porque se tivesse vazando aqui, vou falar pra vocês, já tava lá adiante já tinha vazado tudo, tá? Não vazou aqui não, tá? Só pra constar. Ó, não foi tudo, vou deixar até aqui, ó, não vou pôr tudo. Por quê? Provavelmente, isso aqui é uma parafina de petróleo, ela vai reduzir, ela vai afundar um pouquinho, principalmente perto do pavio. Então, a gente vem e completa, tá? Então, deixa sempre um pouquinho pra completar. Ó, e aqui a gente faz isso aqui, ó. Vem e coloca o nosso garfinho pra esticar ela aqui, ó. E, na verdade, eu não sei porque eu tô pondo o garfo aqui, porque eu tenho um centralizador. O Ale deu até risada de mim. Gente, eu sou dessas, tá? Ó, eu tenho esse centralizador que o Ale fez um furinho aqui pra mim, tá vendo? Exatamente pra isso. Pra passar o pavio aqui, ó. E segurar lá, ó. Ah, fala sério. Quem tem o Ale tem tudo nessa vida, meu povo. Deu uma escapada aqui, né? Mas a gente ajeita de novo, ó. É que, na verdade, eu não encaixei direito, mas eu vou encaixar. Ele tá querendo fugir de mim, gente. Mas não vai fugir, não. Vai ficar aqui porque eu quero que você fique. Pronto, agora eu encaixei. Ah! Vou pôr uma fitinha aqui, ó. Porque, na verdade, o furinho é maior do que ele. Aí ele tá vazando daqui, ó, danado. Tá correndo de mim, ó. Aqui eu vou colocar um pedacinho de durex pra ele ficar bem certinho, pra mim ajeitá-la bem no meio, tá? Ó, bem aqui assim, ó, tá? E aqui, ó, a gente vai deixar endurecer, ó, que eu falei pra vocês aqui na borda, ó. Eu deixei cair, viu? Então, esse pouquinho que tá aqui embaixo não é porque vazou na massa, não. Isso aqui tá quente, tá, gente? Tá bem quente. Então, não vazou na massa, não. Eu que deixei escorrer pra fora, tá? Então, aqui que a gente vai fazer? Vamos deixar ela secar. Se fizer algum afundamento aqui, eu vou completar. E a gente volta pra desenformar essa lindeza aqui, tá bom? Até já. Ó, voltei aqui. Enquanto tá esfriando a vela, eu vou cortar aqui a parte do cintinho. Eu vou cortar com 4,5, tá? De tamanho aqui. Eu vou marcar aqui. Opa, vou cortar ao contrário que vai ficar mais fácil pra mim. Ó, marca 4,5. Aqui. Marcar aqui com a faquinha mesmo. Aí a gente vem e passa a faquinha. Se você não tiver a faquinha, essa faquinha super afiada, você pode estar utilizando um estilete também, tá? Aí fica a seu critério. Aí aqui, ó, a gente tem que cortar ela que fique com uma borda, perdão, uma borda aqui, tá? Essa borda aqui de 1,5 cm, mais ou menos, tá?
Mas aí, ó, eu vou marcar aqui, eu vou marcar do outro lado também, né? Que aí fica mais fácil pra eu marcar, ó. Vou marcar aqui, que é pra gente saber o tamanho que a gente vai cortar aqui, ó. Vou marcar aqui e vou marcar aqui a parte de cima. Até aqui, mais ou menos, ó. Que é mais ou menos, eu vou fazer no olhômetro aqui, mas você sabe que é 1,5 centímetro, mais ou menos, tá? A parte de cima ficou um pouquinho mais grossa, vou marcar um pouco mais pra baixo, pra ficar as duas partes iguais. Ó, põe aqui bem no meio. Põe aqui bem no meio e marca também a parte de baixo. Ó, marca aqui. E eu vou fazer uma outra marca mais funda aqui, porque eu fiz uma marca ali em cima, mas não vou utilizar ela, tá? Ó, vou marcar aqui, ó. Inclusive já tá até cortando lá, porque essa faquinha aqui, que o Ale fez pra mim, ela é terrível. Ela tem um corte muito bom. E vou marcar aqui, ó, vou cortar aqui também, ó. Mas aí, ó, você não tem uma faquinha afiada como essa aqui, faz com estilete, que também dá certo, tá? Ó, vem aqui, que eu marquei, e desce aqui cortando, ó. Pra gente fazer aquela partezinha do cinto, como se tivesse passando o cinto aqui, tá? Que aí na hora que a gente for colocar, vocês vão entender bem como que é, ó. Marca aqui, cortou toda a beiradinha. Deixa eu marcar aqui, cortar um pouquinho mais pra cá, que aqui só marcou, mas não cortou. Ó, aí a gente vem e tira aqui, ó, com cuidadinho pra não rasgar a beiradinha. Segura a beiradinha pra puxar, ó. Pronto. Ó, aqui, ó, ficou uma partezinha que eu venho aqui, essa partezinha corta com cuidadinho aqui, ó. Se quiser até cortar com a tesoura aqui pra não marcar. Mas, ó, aí aqui, como que vai ser? A gente vai vir com cola instantânea e vai colocar aqui por cima, ó, só para vocês entenderem como que a gente vai fazer. Então, na hora que a vela estiver pronta, a gente vai vir e vai fazer a colagem dessa cintinha aqui para ficar bem lindo, tá bom? Então, queria fazer isso aqui com vocês só para vocês entenderem certinho, mas aí a gente volta depois para a montagem da vela, tá? Até já. Ó, aqui eu fiz o corte e eu voltei aqui com vocês porque o que eu decidi? Fazer a fivelinha, sabe? Aqui, ó, mais essa fivelinha aqui, ó. Então, eu cortei um pedacinho, ó, do mesmo tamanho da metade desse quadradinho aqui, pra gente fazer a fivelinha. Então, já vou deixar montada, que eu quero também fazer uns furinhos. Ó, vou medir mais ou menos aqui no olhômetro. E aí, vou vir com a nossa cola e vou colar ela aqui. Vou passar aqui nas beiradinhas e depois eu passo nas laterais se for necessário, mas eu acredito que não será necessário. Ó, vai vir, vou colar bem aqui, ó, bem em ciminha do preto, pra ficar todo mundo enquadrado aqui, ó, certinho, tá? Ó, isso aqui. Que aí, pelo menos assim, vai secando enquanto a gente vai fazendo... vai deixando a vela secar também, ó. Vem nesse palitinho aqui, cola bem no meio aqui, que já dá um diferencial, né? É isso que eu falo pra vocês, sabe? Ah, todo mundo faz, mas você tem um diferencial, isso aí é importante, tá? Quando você for fazer sua vela, faz com amor, faz com carinho, que com certeza o resultado vem. Ó, aí aqui a gente tem um furador... Esse furador de fivela, de couro. Então, eu quero fazer uns furinhos para ficar mais original ainda, tá? Então, vou fazer um furinho aqui, ó. A gente vem, aperta bem. Isso aqui aperta bem. Aí, dá uma rodadinha. Roda ele aqui. Para ele fazer o furinho. E aí, eu puxo para cima. Aqui, ó, não vai dar pra... Aí, puxei. Puxei pra cima pra ele ficar bem certinho, o furinho, ó.
Aí eu venho com o meu ferrinho e tiro ele aqui, ó. Tiro essa bolinha. Olha que legal. Se você não tiver o furador, faz com uma tesoura, faz com algo redondinho que você tem aí, que eu acho que vai ficar legal. É, o clips quente, o Alexandre tá falando aqui também. O clips quente também vai dar certo, ó. E aí eu vou fazer mais um ou dois furinhos aqui. Eu preciso saber certinho aonde que eu vou furar, né? A mesma linha aqui, porque senão vai ficar um furinho pra cima, outro pra baixo. Aí fica feio, né? Ó, vou fazer mais dois furinhos aqui, tá? Ó, venho, faço a mesma coisa. Seguro bem, aperto, dou uma rodadinha nela. Aí subo, aqui ó, dou uma forçadinha pra cima, para que ela possa subir no furo aqui ó, no plástico, para que fique bem redondinho. Ó, dá uma forçadinha, subiu. E pronto, ó lá o furinho. Dá pra ver? Ó, o furinho, acho que no branco fica mais legal, tá? Aí eu vou fazer mais esse furinho aqui. E aí sim, na próxima vez que a gente for nos ver, aí vai ser aí pra gente finalizar a velinha aqui, que vai ficar bem legal, bem charmosa. Até já. Ó, voltei aqui com vocês pra gente ver como que faz com o paviozinho, ó. Eu tirei a massinha daqui, a gente vem e puxa o pavio, ó. Puxa o pavio, pronto, o ilhó já encostou lá, tá? Ela tá morna essa vela, ela não tá totalmente quente. Não tá totalmente fria ainda, porque já se passam da 1 da manhã, a gente tá bem cansado, então eu vou tirar ela aqui. E ó, como que eu vou fazer, ó? Vou descascar, tá vendo, ó? Vou fazer isso aqui, ó. Olha lá. A facilidade que você tem de tirar ela do molde, tá? Com cuidado, é claro, para você não se cortar, porque isso aqui é uma gilete, tá? É uma gilete, fica, nossa Deus, cortar com isso aqui só Jesus Cristo, ó. Vai tirando, vai puxando com cuidado aqui, ó. Vou soltar ela aqui, ó. Ó, vai puxando, tá vendo, ó? Vai puxando. Ah, ela ficou com umas bolinhas, é normal. Essa parafina, ela fica com uma bolinha ou outra, sempre fica. Porque a gente tem, para ela não ficar, a gente tem que trabalhar com uma temperatura muito alta. E aí não dá para perfumar, né? Se a gente trabalha com uma temperatura muito alta, já não dá para perfumar. Senão a gente perde a nossa essência. Então, quando você vai trabalhar com uma temperatura para perfumar, ela vai ficar com uma bolinha ou outra, sempre vai ficar, tá? Ó, aí puxa aqui. Aqui embaixo, é claro que eu vou ter um pouco mais de dificuldade, porque ela já tem essa borda mais grossa. Então, aqui, o que a gente vai fazer? Ó, vou tentar tirar essa borda aqui, sem machucar a nossa vela. Ó, vou tentar tirar aqui, ó. Se eu não conseguir tirar ela daqui, eu vou esperar ela esfriar mais um pouquinho e vou tirar, tá? Ó, tá bem difícil de tirar, porque ela tá morna, como eu falei pra vocês, ela tá bem morninha. Então, vou esperar mais um pouquinho, ela resfriar mais um pouco aqui pra gente retirar. E aí, vou dar uma lavada nessa vela aqui, ó. Sônia, mas pode lavar a vela? Pode lavar sim, tá? Ó, depois aqui a gente vai dar o acabamento com uma faquinha ou com estilete, tá? Você pode vir aqui, até o Ale fabricou uma faquinha aqui pra mim, eu quero mostrar pra vocês a minha faquinha que o Ale fabricou. Olha aqui que graça, ó, vem até com a bainha aqui, ó. Mais pra trás aqui, aí, ó, pronto. Olha que top, o Ale é um artesão, na verdade, né? Ó, aí a gente vem aqui, ó, dá uma raspadinha com a faca para ela ficar uniforme, né? Para ela ficar bem certinha aqui embaixo. Essa vela fica muito legal. Eu achei esse modelo da vela, que apesar de ser numa latinha de refrigerante, fica muito top, muito legal. Obrigado pela ideia, tá, Cleusa? Obrigadão mesmo por dividir e compartilhar essa ideia e permitir que a gente traga aqui. Que eu falei para ela, ó, eu vou levar no canal, tá? E essa ideia aqui, ó. Aí, ajeita bem ela aqui, vem, ó, passa o dedinho para tirar toda essa rebarbinha aqui e tal. E aí, a gente vai lavar essa vela. Vou esperar só secar aqui essa parte, vou tirar essa parte aqui e vou lavar e volto aqui pra gente terminar ela, tá bom?
até já. Ó, voltei aqui, ó, já lavei ela e tirei a parte de cima. Só que aqui, ó, na hora de tirar a parte de cima, então saiu um pedacinho aqui e ela ficou manchadinha aqui. Eu não gosto muito dessa, o defeito vira efeito, mas eu não gosto muito. Então o que eu vou fazer? Vou lixar ela, tá? Vou passar a lixa, ó. Aí você passa da forma que você achar legal, da forma que você achar melhor. Tem aquelas escovas de aço também, tá? Você pode vir com a escova de aço, mas eu acho que dá um charme isso aqui. Acho que fica muito com cara de Natal, sabe? Eu acho que vai ficar muito, muito legal. Então, aí aqui a gente passa toda a lixa, é uma lixa bem grossa essa daqui, tá? Uma lixa bem grossa. Então, você vem, passa a lixa aqui e depois você vem com um pincelzinho, se for o caso. Se você quiser, você vem com um pincelzinho. Mas eu não vou tirar esse excesso aqui, ó. Não vou tirar, porque eu gosto que fique assim, ó, parece uma nevezinha, sabe? Eu acho que fica bem top. Ó, aqui eu vou passar também em alguns lugares, assim, sabe? Sem muito propósito. Vou passar aqui, vou dar uma lixada aqui, ó. Só para tirar esse defeitinho aqui, para virar um efeito agora, né? Tirou o defeito, vira um efeito, tá? A gente passa aqui, ó, tudo. E eu acho que ficou bem legal. Deixa aí nos comentários como que você deixaria. Se você deixaria ela só na cor ou se você faria isso aqui, tá? Então deixa aí nos comentários para mim, que eu gosto sempre de saber da opinião de vocês e que vocês fariam. Ah, Sônia, eu acho que eu faria assim, eu acho que eu faria assado e tudo mais. Eu acho que é legal sempre deixar a opinião aí, opinião construtiva, é claro, né? Sem ser agressivo. A gente consegue ser construtivo sem ser agressivo, né? Ó, aí aqui a gente pode fazer isso aqui, ó. Aí, isso aqui você vê a quantidade que você quer fazer. Ah, eu quero mais fundo, eu quero deixar ela mais funda, mais assim, com mais marcado. Você faz, tá? Do jeito que você achar legal. Pra mim aqui já deu. Vou tirar minha panelinha daqui. Aí aqui agora, a gente vai pôr o nosso cintinho. Deixa eu limpar minha mãozinha aqui. Ó, a gente vai vir aqui e vai colocar o cintinho aqui, ó. O que eu vou fazer? Aqui, ó, eu medi ela certinha aqui pra gente só encostar ela aqui com a cola instantânea, tá? Aí, o que a gente faz aqui, ó? A gente vem com a cola instantânea. Abre pra mim, olha, por favor. Eu fechei a cola aqui, agora eu tô com uma mão só. Olha, vai abrir pra mim, meu querido. Ó, aqui a gente vem, passa uma colinha aqui. Aí vem com ela bem justinho, tá vendo? Ó, ela tá super justinha, ó. E emenda as duas aqui, ó. Com uma cola legal, tá? Uma cola boa, porque eu tava com uma cola instantânea aqui que ela não tava colando nada, nem pensamento. Aí aqui, ó, a gente cola, dá uma segurada, tá? Eu vou dar uma segurada aqui pra ela colar, pra mim não correr o risco de soltar e ela abrir, tá? Então, eu vou segurar aqui, mas daqui a pouquinho eu volto com ela prontinha, do jeitinho, não vou fazer mais nada, tá? Só vou colar aqui e volto com vocês daqui a pouquinho. Até já. Gente, fala pra mim o que vocês acharam. Eu vou ser bem sincera, eu amei essa vela escovada. Eu amei dessa forma que a gente fez. E olha aqui essa sugestão de você fazer na sua latinha de cerveja, refrigerante, energético, a latinha que você tiver. Olha que truque! Ficou muito, muito top. Eu adorei o cintinho para dar aquele sentido de Natal mesmo. E aí, quando você queima essa vela, tem essa pocinha aqui, ó. Tá vendo? Ela vai fazendo essa pocinha aqui que a gente tanto gosta, que é a famosa piscininha. Ela vai fazendo uma piscininha aqui dentro e ela vai queimar só esse centro aqui. Vai ficar muito, muito legal. Eu tenho certeza que seu cliente vai amar, eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Faça para dar de presente, faça para venda, faça para você, faça para sua família, faça com amor e carinho, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa sugestão, porque eu amei, tá bom? Até já! E aí, curtiu? Gostou? Eu amei essa ideia! E sabe que a gente fica olhando todas as coisas. Quando você começa a fazer vela, você começa a ver as coisas com outros olhos. Tudo que você vê, você quer transformar em forma de vela. E é isso, quem faz vela, quem é veleiro, candeleiro,
adora fazer isso. Todo mundo, se você soubesse quanta coisa eu tenho aqui, tudo que você possa imaginar, a gente vai guardando, vai caixinha, é potinho, é tudo que você pega, você quer transformar em vela. E essa daqui deu super certo, tá, Cleusa? Mais uma vez, muito obrigada, tá? Pela partilha, por compartilhar essa ideia que a gente trouxe aqui. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, tá? Quero mandar um super beijo para Paula Amaral, para Nancy Souza, para Vanessa e para Brasilene Moraes, tá? A Vanessa tem um sobrenome diferente, o Ale vai deixar aqui seu sobrenome, não vou arriscar falar, tá bom? A Paula Amaral pediu para que eu falasse a diferença entre ceras e parafinas, aquilo que eu falei para vocês. Aqui no canal já tem um vídeo falando sobre isso, eu espero que ajude vocês. Futuramente a gente vai falar sobre ceras, tá? Vou buscar mais conhecimento sobre ceras, porque a cera que eu trabalho é a cera de coco, mas eu sei que tem cera de palma, cera de arroz, tudo separado, porque a nossa cera de coco, ela tem outras ceras junto, né? Então eu sei que tem várias ceras aí no mercado, sei que tem a cera de abelha, tem uma pessoa que eu até estava pesquisando que ele faz a própria cera de abelha e faz as velas com a fabricação da cera de abelha lá que ele cultiva, que ele tem as abelhas lá, ou seja, ele cuida das abelhas, tira a cera e faz as velas. Olha que top, isso aí é top demais, né? Ó, para você que não deixou o seu like ainda, deixa o seu like aí pra gente, porque o seu like é muito importante pra gente alcançar outras pessoas, tá? Deixa o seu like, se inscreve no canal também e ativa esse sininho. Deixa os comentários aí. Deixa o sininho ativado, porque toda vez que tem um vídeo nosso aqui, o YouTube avisa para você, ó, a Sônia tá com um vídeo novo lá, tá bom? Eu quero muito agradecer a todos vocês, desejar um super beijo, Deus abençoe cada um de vocês. Super beijo e até a próxima.